Ligou, pegou, vou tomar meu gole de vinho porque o vídeo de hoje, cara, é a segunda vez que eu estou tentando gravar. Se você não bebe água, beba água porque água faz bem pra saúde. Bora falar dos falsos profetas. Pra quem não me conhece, sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Amém! Eu não vou fazer aqui aquela introdução, enfim, com os memes que a gente solta aqui, porque eu tô cansado. Esse vídeo aqui, na verdade, eu já fiz ele, fiz o roteiro, tentei gravar. Por que que estou gravando pela segunda vez? Porque eu recebi uma enxurrada de denúncias pesadas, denúncias relacionadas ao CI de Itajaí, que envolve a região do litoral. E aí, o que que acontece? Recebi uma enxurrada depois daquele vídeo falando da esposa do pastor J. Ebenezer, e o assunto ainda não foi concluído. Eu quero voltar com esse assunto, que a gente está esperando a polícia revelar os nomes de quem mandou executar, enfim. Mas o vídeo não é sobre esse assunto. Mas pelo fato de eu comentar, né, esse assunto de Itajaí que aconteceu ali, envolvendo, né, o pastor J. Ebenezer, surgiu outras denúncias, inclusive algumas coisas que eu quero até deixar claro aqui, é que o CI que esse pastor J era envolvido, fazia parte do corpo ministerial da igreja, dessa igreja chamada CI, não é o CI original, né? Eu recebi até aqui pessoas comentando e falando: Zay, existe o CI original, que é de uma família a quais os filhos eram uns playboy, e quando o pai morreu, que a igreja ia ser passada para o pastor auxiliar, que estava junto com o pai ali, né, lutando para manter e levantar a igreja. Quando o pai faleceu, um playboyzinho mais velho resolveu tomar, né, a direção e se adonar da empresa. Só que o que que acontece? Não conseguiram. Aí ele saiu fora e montou um outro CI. Eu vou até ler aqui para vocês entenderem como que está funcionando. O recado que eu recebi é assim, ó: o pastor do CI pronunciou uma mentira que passou despercebida pelo amigo. A mentira aqui é naquele vídeo que eu coloquei lá sobre a morte da esposa. E o pastor dando um depoimento numa live, aonde ele diz, né, que inclusive a pessoa deixa claro aqui pra mim, ele diz que o CI que ele preside tem 30 anos. Isso não é verdade, né? Mais uma mentira aí do pastor envolvido aí nesse caso, ou a igreja toda envolvida nesse caso aí, que até agora a gente não sabe quem mandou, né, a esposa do pastor. Eu não vou entrar em detalhes, você pode assistir o vídeo lá e ver o porquê que eu deixei no ar algumas perguntas. Mas enfim, o que ocorre é que com a morte do pai dele, o bispo, daí dá o nome dele aqui, houve uma assembleia ministerial na qual ele pleiteava a presidência da igreja, pois se dizia herdeiro do pai, né, com direito à mesma vida e concorrendo com outros pastores, inclusive com um tio dele, pastor, que dá o nome do pastor aqui, o atual presidente dessa igreja CI hoje. Ocorre que ele, até a morte do pai, era um playboy que nunca havia sido crente, razão pela qual foi rejeitado pelos pastores veteranos. É, mais do que normal, né? Enquanto o cara tinha oportunidade de fazer por merecer, não. Ele esperou, né, o pai falecer para daí se tornar um pastor, a qual, né, ele é hoje. Ocorre que ele, até a morte do pai, era um playboy que nunca havia sido crente, razão pela qual foi rejeitado pelos pastores veteranos. Após perder, ele saiu do ministério e abriu o seu ministério com o mesmo nome de CI, visto que o verdadeiro e antigo CI havia mudado o nome para Santuário da Família, que é onde eu conheço. Até ficava na dúvida, será que é o mesmo CI? Enfim, mas vamos lá. Ou seja, CI que ele preside nada tem a ver com o CI que o pai dele fundou e pastoreava, pois o mesmo continua no mesmo lugar, com os mesmos dirigentes, porém com outro nome, visto que hoje é o nome, né, ali, Santuário da Família, porém com outro nome, visto que o CI é o nome da associação da qual ele tentou se apossar, perdeu na justiça, que significa Centro de Evangelização Integrada, que foi desvinculado da igreja que passou a levar o nome de Santuário da Fé. Agora ficou claro, né? Era uma igreja
ele tentou se adonar, os veteranos não deixaram, né? Justo, até porque ele deveria ter feito por merecer, e ele, desgostoso, quis levar o ministério do pai, abrindo a igreja com o mesmo nome. Daí a outra mudou o nome para não ficar igual. Então, na verdade, o que acontece? Não existe dois CI, existe o Santuário da Família, que as pessoas vinculam ao mesmo CI, e esse CI aí do Playboy. Vai queimar no inferno! Agora, falando sobre o que aconteceu ali com o pastor J. Ebenezer, né, o marido da pastora lá, da esposa que acharam. Esse pastor J era membro, líder de uma casa de recuperação e fazia parte do contexto ministerial da liderança do CI desse Playboy. Essa é a verdade. Aí o que acontece? Veio muitas denúncias sobre um outro pastor, né? Um meio avantajado, que gosta de churrasco, gosta de comer, que era um líder e ainda, pelo que eu observei, está fazendo parte do contexto ministerial na cidade da Penha. E essas denúncias vieram, e o que eu achei interessante é que eu tentei gravar o vídeo. Quando chegou a hora de, né, expor os áudios e tudo que eu recebi aqui, que é só lixo, um verdadeiro esgoto dessa igreja aí as pessoas não quiseram se comprometer em aparecer ou deixar que os áudios viessem, né, a eu colocar aqui no vídeo. Que isso com certeza embasa a denúncia. E eu fiquei aqui indignado, para não dizer outra palavra. Porque dar a cara a tapa aqui é muito bom. Pimenta dos outros é muito bom. E por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui para expor esse fato aí, até porque não vão poder me chamar de covarde e que eu recebi aqui, e eu preciso ser coerente com as denúncias que eu recebo, até porque existe, né, inúmeros casos envolvendo de abuso e assédio. Esse é o porém da coisa. Isso é, pastor que está abusando das fiéis, pastor que estão, né, cometendo assédios em cima das fiéis, e que esse pastor Playboy está cobertando, né, até onde a gente percebe, dando aquela cobertura, mantendo esse pastor avantajado aí dentro do ministério do CI, e o povo não aguenta mais. É óbvio que eu entendo o lado das pessoas que denunciam, porque eles vão sofrer represália. Eu aqui sei o que é isso, mas eu fico um pouco indignado em cima dessa situação, um pouco não, bastante indignado, porque se é caso que me afeta, que mexe com a minha conduta, que rompe o limite íntimo meu, eu tenho que expor, sim. Só que com certeza essas pessoas estão tão alienadas dentro do sistema que acabam muitas vezes ficando com medo de ser coagidas, medo de sofrer represálias, talvez alimentando uma esperança de que Deus está naquilo e que não é aquilo que Deus quer, e acabam se sujeitando, ficando à deriva na mão desses malandros da fé. Eu fico aqui, cara, indignado, com as mãos amarradas, na verdade, porque tá aqui na minha frente, é áudio para mais de metro, é denúncia para mais de metro, e eu não posso comprometer as pessoas que mandaram tudo que eu recebi aqui. Eu fico questionando uma coisa. Segundo o que eu recebi, esse pastor tentou tratar os assuntos, até afastando esse pastor do ministério, tirando da comunhão por um certo tempo, um período de tempo ali, e agora colocou o cara de novo na comunhão, mesmo sabendo que não foi uma nem duas, foram várias mulheres que denunciaram esse tal para o pastor. E o pastor não fez nada, nem sequer eu tive informação de ele ter levado para a justiça, ou ido denunciar a delegacia da mulher, alguma coisa assim. Não, pela amizade, pelo comprometimento ministerial, ele deu aquela resolvida interna dentro da igreja, manteve o cara ali e agora colocou o cara de volta à atividade dentro da igreja. E detalhe, isso são casos recentes que aconteceram agora, há pouco tempo. Agora eu fico pensando uma coisa aqui, cara. O que leva, na verdade, o marido, o esposo, né? Como é que fica a cabeça do esposo, como é que fica a cabeça de uma mulher dessa? Que se sente se sente invadida emocionalmente, falando, e o próprio marido não faz nada. Isso é,
concorda em ela não se expor nem na justiça e nem diante do que me mandam aqui pra mim. Isso tudo deixa claro uma coisa só, que isso aí é um tipo de falso cristão, que estão tão alienados naquela bolha religiosa que acham que aquilo ali é tudo na vida, ao ponto de achar que um abusador vai fazer isso uma vez e um pedido de perdão interno não vai fazer mais. Esse cara, pelas informações e os áudios que eu tenho aqui, eu fico aqui indignado que eu não posso colocar, cara. Mas pelos áudios que eu recebi aqui, esse cara vem fazendo isso há muito tempo e sendo cobertado pelas próprias vítimas, porque tem medo ou estão alienadas, como eu falei, ao ponto de achar que um pedido de perdão o cara já resolveu tudo. Eu quero deixar uma coisa clara pra você que foi você, mulher desse contexto lixoso, boerístico, chamado mundo evangeliquez, desse contexto dessa igreja aí, eu quero dizer uma coisa pra você. Um pedido de perdão de um canalha desse jamais vai fazer você esquecer, se curar, jamais vai fazer ele se transformar num homem que ele sempre pintou que era um homem de Deus. Jamais você vai conseguir. Não se convença disso. Não se convença que um pedido de perdão insistido pelo líder para não causar escândalo, para não ir para a justiça, não procurar os direitos devidos, vai resolver a situação. Pelo contrário, vocês estão dando um alimento a um monstro que está se fortalecendo dia após dia e no final das contas não adianta chorar, porque vocês próprias estão sendo cúmplices disso tudo. Afinal, se eu fosse uma pessoa que estivesse sofrendo esse tipo de abuso, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que eu estaria literalmente me abrindo, expondo tudo, ligando o botãozinho do Amém! Para que as coisas viessem à luz e esses canalhas criassem vergonha na cara e pagassem diante da justiça o que eles precisam literalmente pagar como verdadeiros enganadores da fé. E não adianta querer se desculpar dizendo, não, Zay, eu não posso. Mandam as denúncias e aí não querem aparecer. Até o próprio pastor dessa igreja aí fica com as mãos amarradas porque não consegue convencer o acusado de que aquilo tudo que ele está trazendo à luz para o acusado é verdade. Porque a própria vítima, né, se sente no direito de não se expor. E a pergunta que eu deixo aqui, será que é tudo verdade também? Ou será que é só um grupo de mulheres que estão unidas porque estão desgostosas com alguma coisa desse pastor, estão querendo, né, argumentar? Até porque se isso aconteceu de verdade, não teria o porquê de se expor. Eu aqui simplesmente pedi para os denunciantes que eu iria expor os áudios. Não iria colocar nome de vítima, não iria colocar nome de ninguém. Eu iria pôr os áudios simplesmente, os prints de conversa simplesmente, que eu tenho um monte aqui, mas infelizmente não aceitaram. Então paira uma dúvida aqui. O que está acontecendo? Será que essas vítimas são reais mesmo? Será que esse pastor é tudo isso que estão falando? Eu acho que o pastor da CI precisa rever esse contexto aí, até porque se for mentira, precisa executar essas membras que estão literalmente tentando denegrir a imagem de um pastor. Agora, se o cara é um canalha de verdade e esse pastor da CI está cobertando o caso, aí já é outra questão que eu acho que está faltando ética, caráter, liderança, pensar mais na cura das ovelhas e não em manter a empresa com as entradas. Até porque esse pastor avantajado que está sendo acusado aí, pelo que eu vi, ele é um pastor que gosta de cativar os membros e quando cativa os membros, a renda aumenta. Então é lógico, ele não vai colocar a perder um líder que é lucro para ele contra as irmãzinhas que estão reclamando. Eu não sei, eu só sei dizer uma coisa, eu recebi um monte de denúncia aqui e estou com as mãos amarradas porque eu não posso expor. Está pairando dúvida agora aqui de todos os lados. E eu pergunto, cadê os esposos dessas mulheres? Aonde está o esposo de pulso firme? Se eu souber que a minha esposa está sendo assediada por um malandro, seja ele qual for, pior ainda, malandro da fé, eu vou pra cima com tudo, maluco. Eu não vou deixar barato. Agora não, Zay, não pode expor, vai me complicar. Cara, eu estou aqui literalmente achando que isso aí é tudo patifaria. Eu tô fazendo questão de gravar esse vídeo aqui pra deixar claro pra você que gosta de mandar denúncia pra mim, entender que se você é sério nas denúncias, eu estou com um trabalho muito mais sério do que você. E eu preciso ter em
embasamento, até porque quando vai para a justiça, assim como já aconteceu, de eu fazer uma denúncia aqui, não pôr as provas, esses pastores pegam o meu vídeo e levam para a justiça, promovem um processo contra mim, e aí é onde eu tenho que ter todo o trabalho, gasto financeiro de fazer uma defesa embasando as denúncias, e essas denúncias que não foram pro vídeo vão para os processos também. Então você precisa estar ciente disso, não achar que nós aqui estamos falando palavras ao vento. O nosso trabalho é sério e a dúvida ficou no ar. Por que que não querem se expor? Por que que os maridos não estão motivando as esposas que são vítimas desse pastor a se expor também? Eu não iria expor nomes, que fique claro, eu ia expor conversas e prints, mas não querem aparecer. Então me deixa na dúvida aqui se isso tudo é verdade. Eu vou partir para o final do vídeo dizendo uma coisa aqui ao líder do CI, né? Diante de tudo que eu recebi aqui, eu acho que você precisa tomar conhecimento um pouco mais profundo, dar uma atenção maior nesse caso aí, porque está correndo nos WhatsApps, eu tenho recebido muita coisa aqui e isso precisa ser resolvido. Esse tal pastor avantajado aí que você está cobertando, ele, inclusive eu tenho informações dele aqui que eu recebi, que ele admitiu que aconteceu outras vezes, inclusive com uma das que me mandaram aqui, que não foi uma só, que é bom dizer, mas uma delas aqui ele não admitiu. Então fica o dito pelo não dito. O certo seria você, pastor do CI, juntar toda essa gente aí e abrir o livro, abrir o verbo, ver o que está acontecendo, o que é verdade, o que é mentira. Até porque esse negócio de você estar respeitando a pessoa que não quer se aparecer como um líder, você sabe que não é assim que resolve. Acusações contra um pastor, contra um líder, precisa sim ser investigado, porque a coisa pode ficar pior lá na frente. Ainda mais se tratando de assédio dentro da igreja. É um negócio sério e eu precisava fazer esse vídeo aqui justamente para deixar no ar o que está acontecendo nesse contexto da CI aí. Já não chega o pastor lá que, né, fez tudo o que fez com a esposa e a gente ficou com o pé atrás porque o líder parece que tinha alguma coisa, sabia de alguma coisa na verdade, foi lá, tirou o vídeo, não falou mais, foi lá e falou tudo diferente da primeira vez. Então alguma coisa errada nesse contexto, e eu vou dizer algo aqui, o que começa errado termina errado. E concluindo ainda, onde há falso profeta, pode ter certeza que há falsos cristãos. Deus sempre vai dar um falso profeta para os falsos cristãos. A igreja precisa ser um lugar de refúgio, de cura, né? Ah, mas na igreja tem todo tipo de pessoas. Tem, mas a cura precisa ser manifesta. Até porque o evangelho é para curar, para salvar, para libertar. É um lugar onde quem entra triste tem que sair alegre, quem entra enfermo tem que sair curado, quem entra com problema tem que sair com o problema resolvido. E não agravando mais, né? O assediador mais assediador, a pessoa que é assediada mais assediada, com mais transtorno, mais problemas psicológicos. Isso não é igreja e nunca será. Se a igreja não está sendo um lugar de cura para você que segue esse local, fuja, cai fora enquanto é tempo, porque esse pastor não é pastor, esse profeta não é profeta e essa igreja jamais foi igreja. O que você ouviu lá todo esse tempo nunca foi evangelho, nunca foi boas novas e transformação. Quando é uma igreja séria, construída, embasada na palavra de Cristo, nunca vai importar como você chegou, mas sim como você sai dela. E a maioria das vezes as pessoas saem porque não querem mais saber, porque estão com o problema maior, com mais problemas agravados. Isso nunca foi igreja. E que fica claro nisso tudo que é exatamente o que eu percebo nesses assuntos que eu recebi dessa igreja aí de Itajaí. Então precisa rever, analisar, estudar o problema em si e colocar essas pessoas aí para abrir o verbo e nada de esconder sigilo. Vou denunciar, mas eu quero sigilo. Comigo aqui não funciona. Se quer sigilo, não manda nada para mim aqui. O máximo de sigilo que eu seguro aqui é preservar nome, números de telefone, alguma coisa nesse sentido. O resto tem que ser exposto sim, até porque são pessoas que estão sofrendo. E nesse caso aqui ficou a dúvida, né? Ah, na hora que precisou pôr um áudio, aí não, Zaio, não pode. Eu vou encerrar o vídeo aqui dizendo que eu fiquei indignado com esse assunto, inclusive com quem mandou as denúncias aqui. Se você realmente foi assediado,
por esse tal pastor avantajado aí do CI, manda pra mim, mas saiba de uma coisa, o áudio, os prints eu vou expor, vou manter sigilo do nome, do telefone, do WhatsApp, mas o resto eu preciso expor para que a denúncia tenha consistência e a pressão possa acontecer do jeito certo e o problema ser resolvido. Pelo contrário, eu vou expor você também aqui como uma falsa denunciante. Amém! Se você não me segue nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu like, o seu comentário que é importante. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Se é que dá, né?